Bom dia, pessoal! Vamos para mais uma videoaula de inglês. E hoje eu vou continuar com vocês mais um Grammar Review, né? Uma revisão gramatical aí, só que dessa vez incluindo as duas units, né, que fizeram parte do nosso terceiro bimestre. A primeira delas com o tema Where is the Rock Concert? E a segunda, essa última que vimos recentemente, com o tema How much is it? E voltando algumas páginas para a unit Where is the Rock Concert? Na página 7, vocês irão encontrar os primeiros conteúdos que vocês aprenderam referente ao terceiro bimestre. Vamos começar então pela forma imperativa, né? Imperative form. O imperativo é um tempo verbal em inglês que nós usamos para expressar uma ordem, um pedido, dar instruções e até mesmo usado para aconselhar alguém. Então, nós temos exemplos, né, em outras videoaulas, exercícios falando um pouco mais sobre o uso desse imperativo. E aí, vocês não podem esquecer que a forma negativa do imperativo na forma negativa, nós acrescentamos o do not ou don't, tá? Então, quando eu falo sit down, né? Sente-se. Ou eu posso falar don't sit down, não sente-se, né? Usando tanto a forma afirmativa quanto a forma negativa. Em seguida, vocês aprenderam um pouco também sobre o uso das prepositions of place, né? Preposições de lugar, indicando aí como in, on, next to, in front of, behind, under, between, among. E, de um modo geral, o que vocês não devem esquecer sobre o uso dessas prepositions of place? Não esquecer, tá? Que essas preposições podem anteceder frases nominais, gerúndios ou até mesmo advérbios, tá? Lembre-se de que as prepositions não se flexionam em número ou gênero, pois elas são estruturas fixas e normalmente vocês irão encontrar essas prepositions of place no meio da frase, tá? Normalmente não aparecem nem no começo e nem no final, sempre no meio. Se vocês olharem na página 7 ou nessa figurinha mesmo que coloquei no vídeo, vocês irão entender os significados. Vocês viram também um pouco mais sobre a diferença de right e left, né? Quando eu falo turn right, quero dizer direita, turn left, esquerda, para indicar localização de um place, por exemplo. Ou posso usar here, indicando aqui, e there, indicando lá. Continuando nossa revisão, vocês também aprenderam esse bimestre sobre o the time, sobre as horas em inglês. Lembrando que eu falei com vocês sobre o sistema de horas americano, tá? Não entramos nos detalhes do sistema de horas britânico. De acordo com o nosso livro, seguimos o americano. E aí, coloquei para vocês algumas perguntas sobre como perguntar as horas em inglês, né? As mais comuns que usamos, como what time is it? Ou what's the time, tá? Para perguntar que horas são. E lembrando ainda que nessa parte do nosso book, vocês aprenderam sobre o AM e o PM, tá? Lembrando que AM, before midday, antes do meio-dia, e PM, after midday, né? Depois do meio-dia. E com essa parte do the time, vocês também aprenderam algumas expressões, como, por exemplo, quando temos uma hora completa no nosso clock, no nosso relógio, nós usamos a expressão o'clock, né? 5 o'clock, 1 o'clock, 7
o'clock. Quando, por exemplo, nós temos 5 minutos passados, né? Como 1:05, 2:05, 3:05 e assim por diante, podemos usar it's 5:05, it's 4:05, it's 1:05, tá? Esses 5 minutinhos que passam após a hora completa. Também podemos usar it's 5:15, it's 6:15, quando se passaram 15 minutos. It's 5:30, quando deu meia hora, tá? It's 5:30 significa 5:30, mas posso usar it's 2:30, né? São 2:30. Posso trocar os numbers, tá? Lembrando que o 30 indica meia hora. Ou também podemos usar it's 5:45, por exemplo, indicando 5:45. Se eu quiser indicar 3:45, eu vou usar it's 3:45, tá? Posso também usar o AM or PM quando eu quero falar it's 9 a.m., indicando 9 da manhã, tá? It's 5 p.m., indicando o afternoon. AM indica morning, PM indica afternoon or night, ok? E nessa questão de the time, vocês também aprenderam a escrita de vários numbers, né? Entre eles as dezenas, tá? A escrita mesmo e a pronúncia desses numbers, né? O vocabulary about numbers. E períodos do dia, como morning, afternoon e night. Conheceram um pouco mais, virando para a página 9 da Unit Where is the Rock Concert, os places in the city, né? A parte de vocabulário, lugares da cidade, que vocês já conheciam algumas palavras e mais outras que nós acrescentamos. Lugares como museum, school, restaurant, club, theater, né? Que é o teatro. Bakery, movies, tá? Que é o cinema. Também pode ser filme. Gas station, que é o posto de gasolina. Airport. E drugstore, que é a farmácia, a drogaria. Na página 9, vocês encontram figurinhas, tá? Referentes a esses places, o que ajuda muito na questão do entendimento. E aí, vocês podem praticar mais a pronúncia. E, enfim, mudamos para a unit How much is it, né? Onde vocês viram aí o uso do there to be, no singular e plural, e o uso do how much e how many. Então, eu vou fazer mais um resumo sobre isso para vocês, tá? Lembrando, novamente, que o there to be, ele é usado como o verbo ter, no sentido de existir, tá? Se eu for falar no singular, eu vou usar is. Se eu for falar no plural, eu vou usar are. Por isso, there is singular, there are plural. Simples assim. E aí, eu tenho que lembrar as formas afirmativa, negativa e interrogativa, que já expliquei para vocês na aula 26. E falando um pouco de how much e how many, aqui vocês não podem esquecer que o how much, ele pode ser usado tanto para perguntar o preço de alguma coisa, no singular ou no plural. Então, por exemplo, se eu quero perguntar o preço de um livro, how much is this book? O preço de mais livros. How much are these books? Ok? Aí eu vou mudar o this para these, porque daí é plural. E o how much, além de ser usado para perguntar sobre o preço, eu também vou usá-lo com os substantivos incontáveis, aqueles que não posso contar, como por exemplo, how much coffee do you want? Quantos de café você quer? Aí eu posso responder much coffee, a lot of coffee, né? Muito, muito café, ou a little coffee, pouco café.
E, por outro lado, eu tenho how many, que acompanha os substantivos contáveis, né? How many books do you have? How many students do you have? Como já falei para vocês. Aí eu vou usar how much, porque aí eu consigo contar. Então, entre outras palavras, os substantivos que têm forma plural são considerados contáveis em inglês. Os substantivos que não têm forma plural, eles são considerados incontáveis, como é o caso de water, milk, coffee, entre outros. E pensando, né, nessa coisa de substantivo singular, substantivo plural, formas irregulares, eu trouxe para vocês um quadrinho aqui com várias figurinhas para vocês conhecerem mais palavras que são consideradas plural irregular em inglês, tá? É o caso aí dos exemplos. E aí basta olhar nas figurinhas que vocês irão entender as palavrinhas também. Aí é mais uma dica mesmo para vocês ampliarem o vocabulário de vocês. E no Let's Talk About Animals, recentemente, vocês também conheceram um pouco mais sobre esse vocabulário, né? Entendendo aí as categorias de animais, como wild animals, pets, farm animals e sea animals, tá? Então, aí vocês também têm na página 8 da Unit How Much Is It? Palavrinhas e figuras indicando o vocabulário sobre animals. E para finalizar a parte de conteúdos, né, vimos recentemente os adjectives, os adjetivos, onde falei para vocês que em inglês eles podem ser curtos ou longos, né? E servem para dar uma qualidade, atribuem qualidade, seja positiva ou negativa. Então, nós vamos começar pelo high e pelo tall, e vou explicar para vocês brevemente a diferença entre eles. Veja bem, o high nunca ele é usado para pessoas ou animais, tá? Ele é mais usado para falar sobre montanhas, por exemplo, né? Ou quando você quer falar que você não alcançou o livro porque estava muito alto, aí você usa o high. Ou para falar que o animal tentou pular uma cerca alta, por exemplo, você também pode usar o high. Ou quando você quer falar sobre quantos metros tem a parede, aí você fala também the wall is 2 meters high, por exemplo, como eu disse para vocês, né? A parede tem 2 metros de altura. Nesses contextos, você vai usar o high. Já o tall é para tudo que é mais alto em questão de altura, tá? Ao invés de largura, só de altura. Aí nós falamos também que é tall. E usamos, né, para dizer a altura de alguém ou a altura de um prédio, por exemplo. Aí podemos usar tall. Ou para perguntar a altura de alguém também, como how tall is she? Quão alta ela é, né? Qual é a altura dela? Ou quando eu quero dizer que alguém mora em um prédio bem alto, aí eu posso falar a really tall building, né? Um prédio realmente muito alto, muito alto. Também temos o adjetivo important, né? Que é uma palavra cognata muito parecida. O great, que é ótimo, ótima. O angry, que é o bravo, vocês já conhecem. Bad, que é ruim. Good, que é bom. Smart, que é uma maneira de falar o inteligente também em inglês, né? Posso falar smart. O handsome, que é usado para homens, né? Para elogios, é um adjetivo com uma qualidade que indica uma qualidade positiva de alguém, tá? Tipo, homem bonito, garoto bonito, aí eu vou usar handsome. Se eu for falar de uma garota, preferencialmente eu vou usar pretty, tá? Que também indica, é um adjetivo que indica qualidade positiva. É parecido com o beautiful, tá? Mas o beautiful normalmente é mais usado para mulheres, crianças, enfim, coisas. Então, aí eu passei mais uma lista com mais alguns adjetivos para vocês memorizarem.
E finalizando de vez essa aula 27, a tarefa da semana será no caderno de inglês e vocês irão formar 4 frases usando as prepositions of place em inglês. Não se esqueçam, prestem atenção na estrutura dessas frases e também fiquem atentos ao que eu expliquei sobre o uso dessas prepositions.